é isso, a gente está construindo, né, várias formas para viabilizar, para que todas as pessoas possam usar os painéis. O Aranha já estava aqui perguntando, tem recorte de bairro? Tem recorte de favela? Dá para ver lá na Rocinha como é? Ainda não, porque esses dados da RAIS eles são municipais, mas a gente já estava aqui conversando que se tiver fonte de dados de favela, a gente pode botar e ver se dá para fazer o recorte. Oi? CEP, exato. Agora que voltou. Gente, agora eu queria chamar, então, a mesa de diálogo, que são os exemplos aqui que vão tangibilizar nossa discussão, nossos números, porque só os números na tabela ficam muito frios. Antes de chamar a mesa, eu queria agradecer mais algumas pessoas, que são Antenor, que é nosso gerente de cultura, que está aqui. A gente já falou pra caramba de cultura, não sei se você ouviu. Agradecer o Marcel. O Marcel é nosso subsecretário. E aí fechou a tríade, gente. A gente tem aqui o município, ciência e tecnologia, a gente tem cultura e a gente tem desenvolvimento econômico. Então, é isso. São todas as frentes, né, da economia criativa impactando o desenvolvimento do município. Obrigada por ter vindo. E o Estado representado, claro. Então, a gente está muito feliz com todos vocês aqui. Prefeitura também tem o Mara Valley, que está aqui representado. Mara Valley, que é um super centro de tecnologia, mas também tem uma área enorme lá de exposições, né? Uma galeria nova, mostrando aí a força da cultura para atrair as pessoas. Muito bem, então agora a gente vai chamar para a mesa de diálogo a Diana Macedo, que é chefe da confeitaria Diana Bakery. Obrigada, Diana. Obrigada. A criatividade e autenticidade com ingredientes de alta qualidade e produção própria é a proposta da Diana Bakery. É o clássico artesanal e ele reflete a filosofia de surpreender com tradição e toques autorais ao mesmo tempo. Obrigada. Vou chamar logo todo mundo e aí a gente começa a conversar. Nosso próximo convidado é o Maurício Atier. Ele é sócio, diretor da Maré Móveis. Obrigada, Maurício. A Maré Móveis, ele é engenheiro civil, pós-graduado em design de mobiliário, cofundou a OBJ Studio, que é uma marca de mobiliário autoral. Dessa experiência surgiu a Maré Móveis, uma vertente especializada em marcenaria e serralheria planejada, que atua há 9 anos nos mercados residencial e corporativo. E o nosso último convidado, que é o Pedro Solares, que é CEO da Dom Artesano. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. É uma indústria brasileira de móveis e superfícies sólidas minerais, com foco em design autoral e materiais de alto desempenho, sempre preservando a essência artesanal. O Pedro lidera uma marca que é 100% digital, com atuação em todo o território nacional, através do e-commerce, marketplace e redes sociais. Queria agradecer muito a vocês, dizer que são representantes da indústria, né, associados aqui à casa, à Firjan. E aí eu queria começar pedindo para que cada um apresentasse, assim, depois, né, de ter visto esses dados frios do mercado, como é que vocês veem que isso se traduz em tendência aí no negócio de vocês, como vocês têm aplicado isso. 5 minutos para cada um, para depois a gente abrir para as perguntas. Bom, obrigada pelo convite, né, Osvaldo, Júlia. E eu sou sócia da Diana Bakery, que é uma confeitaria que fica lá na Tijuca. E estou no mercado de gastronomia há 22 anos, tenho 40, quer dizer, mais da metade da minha vida eu faço parte desse mercado e percebo, quando você falou dos 50%, né, que são parte da gastronomia, é fácil perceber isso porque a gastronomia ela parte do mercado não só como um restaurante, como confeitaria, como bar, mas ela está inserida em diversos outros segmentos da cultura, né? Então, quando você fala de uma casa de shows, você fala de gastronomia. Quando você fala de eventos na cidade, você fala de gastronomia. É impossível desassociar a gastronomia da cultura como um todo. E nessa questão da indústria criativa, a minha sócia, que é a Tereza, ela vem
da indústria de alimentos, né? Ela foi até convidada para falar aqui também, mas não pôde. E ela trabalhou durante muito tempo na indústria de catering aéreo, de alimentação para catering. Então, ela conseguiu trazer toda essa expertise para a nossa confeitaria, o que foi muito importante. Então, a gente juntou o meu conhecimento em gastronomia com o conhecimento dela de indústria para criar uma empresa lá, desde o início, com todos os pilares de uma grande empresa, né? Então, a gente consegue unir essa questão do pequeno, mas já com o olho lá na frente, com o olho no crescimento, com perspectivas realmente de crescimento muito boas. Beleza. Obrigada, Diana. Imagina, a gente daqui a pouco conversa mais. Maurício? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a participação. Estou um pouco nervoso, que é a minha primeira palestra. Sou associado do Sim Rio, né? Agradecer o presidente Gil, nosso vice-presidente também do sindicato. A gente é associado ao sindicato há quase 9 anos e estou participando mais ativamente agora e está sendo realmente muito legal, muito gratificante. Enfim, eu venho de uma área, né, de exatas, sou engenheiro, trabalhei muitos, né, 7 anos na área de construção civil e fui para o lado da parte de design, né? Então fiz um curso no IED, primeiro curso de imobiliário, que me deu uma visão completamente oposta do que é o mercado de exatas, e comecei a empresa com uma parte muito voltada para o design autoral e depois foi se desenvolvendo um trabalho dentro da parte industrial de marcenaria e serralheria. E comecei a entender também que o design não é só produto, né? Então, o design faz parte de várias áreas da empresa, né? Desde a experiência do consumidor, a planejamento da embalagem, a toda a logística de como você vai tirar da fábrica e chegar no consumidor final. E enfim, estou muito feliz de estar aqui e é isso. Obrigada, Maurício. A gente vai conversar mais, mas eles já vieram em dupla, né? Fazendo dobradinha, por favor, Pedro. Para ficar um pouco mais fácil, né? A gente divide o nervosismo. Isso aí. Bom, vou tentar não gaguejar, que nem o Maurício falou. É a minha primeira vez também num evento desse. A gente participa do Sim Rio, que é o Sindicato da Indústria de Móveis do município. É uma indústria que já foi muito grande, foi a indústria pioneira no Brasil, e ela deu uma esvaziada no longo dos anos. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da trajetória da Dom Artesano. A Dom Artesano é uma empresa que é a 4ª geração. Meu bisavô, ele era escultor em pedra no norte da Espanha, em 1890. Que legal. E participou de várias construções históricas. Meu pai aprendeu com ele e migrou para o Brasil com 20 anos, e já como marceneiro. Então, ele participou bem dessa parte da indústria moveleira no Rio de Janeiro, e eu entrei em seguida, transformando a parte artesanal, aliando a parte artesanal com tecnologia que existe hoje, impressoras 3D, centro de usinagens, e isso vem ajudando muito a renovar lançamento de novos produtos, a materializar alguma coisa que está sendo criada. A gente consegue prototipar antes de ser lançado. E aí a gente faz uma análise se o mercado tem potencial para aceitação ou não. E é isso, a gente vem fazendo um trabalho de transformar novamente a indústria do Rio em ser relevante no cenário nacional. É isso. Obrigada, Pedro. E eu tenho uma primeira pergunta aqui para eles três, e enquanto vocês pensam nas perguntas também que vocês querem fazer. E a minha pergunta, assim, tem a ver com o que vocês três falaram, né, de criar coisas diferentes, tanto na confeitaria, né, e na padaria, quanto na indústria de móveis. Pedro já falou que está trabalhando hoje com impressora 3D, né, algumas outras tecnologias. Então, queria que vocês dissessem assim, para a gente o que vocês fazem hoje de pesquisa para criar novos produtos, pensando aí nesse vínculo com a indústria criativa, com esse conhecimento gerando valor,
E como é que vocês conseguem hoje o ok dos sócios para investir nisso, né? Porque a gente sabe que P&D é legal, gera retorno no futuro, mas agora, no presente, precisa de investimento, testar novos materiais, novas ferramentas, e muitas vezes a gente não sabe como é que vai ser o retorno disso. Então, queria saber como é que é essa experiência para vocês hoje. Bom, o meu mercado acho que é bem diferente do deles, né? E a gente sofre influência, talvez assim como eles, de todos os lugares do mundo. Então, a minha pesquisa parte muito lá de fora. A gente tem um conceito um pouco americano, né? Mas a confeitaria não pode deixar de ter suas bases francesas. E aí eu parto do que está surgindo de novo, porque no mercado da gastronomia, pelo menos aqui no Rio, eu sinto que tudo que acontece de novo acontece fora. Então, eu tento estar sempre atenta a isso, para adaptar as coisas que surgem por lá ao paladar daqui do brasileiro, né? Valorizando os nossos ingredientes. E assim, como o nosso mercado é de varejo, acho que acaba se tornando mais simples esses testes. Eu tenho oportunidades sazonais de fazer trocas de cardápio, de testar novos produtos. Então, para mim, não é tão difícil assim, né? E aí eu sinto. Se as pessoas estão gostando, eu mantenho. Se não estão gostando, eu mudo. O que é difícil mais para a gente é a introdução de equipamentos e de tecnologia. Isso realmente, assim, é um desafio. Para a pequena empresa é muito custoso, né? Então, a gente meio que parte de trás do final para o início. A gente testa os novos produtos, começa fazendo manualmente. Quando a gente sente que esse produto vingou e que está dando certo, aí sim a gente introduz o maquinário para facilitar a produção, para agilizar a produção. A gente entende que vale a pena investir e aí a gente investe. Então, a tecnologia é o que vem por último, no meu caso. Perfeito. Primeiro vem a criatividade. Primeiro vem a criatividade. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Vocês já testaram impressora 3D na gastronomia? Não, ainda não. Legal. Tem muitas soluções legais, né? De impressora Imagina. que imprime chocolate. Sim. A gente tem até aqui, não sei quem aqui conhece o Fab Lab, mas a gente tem um Fab Lab grande aqui de 3 andares para justamente testar esses produtos, e essa impressora tem lá, viu? Quem não conhece, a gente tem o Open Day, pode tentar depois se inscrever para vir visitar. Fala aí, Maurício, continua então. Esse mundo da impressora 3D me cativou muito. Há uns 3 anos atrás eu comprei uma impressora 3D para a empresa, mas de hobby, nada que fosse diretamente um investimento para produto, e se transformou realmente num braço de soluções do dia a dia. Assim. A gente prototipa muita coisa, enfim, muitas vezes os arquitetos eles têm uma cultura de inovar, né, e trazer soluções desafiadoras para quem produz, e muitas vezes trazem uma solução que você não sabe se vai funcionar realmente, e a impressora 3D trouxe essa possibilidade de testar antes de você realmente ter todo o custo produtivo e ver no final que não deu certo, né? Isso possibilitou muitas coisas novas para a gente, e outras soluções de ferragens que você não consegue encontrar aqui no Brasil. A gente tem uma referência muito grande do que vem lá de fora, né? Eu já fui 2 vezes a Milão na Foro Salone, que é uma feira incrível, que sua cabeça explode, tanta possibilidade de soluções diferentes e ferragens legais, que também é uma barreira de entrada muito grande aqui no Brasil por conta de todos os impostos de importação e ferragens importadas que chegam aqui, muitas vezes inviabilizam os projetos. Mas a gente tenta sempre conciliar, né, o que dá para trazer de ferragem, o que dá para trazer de solução que não necessariamente vai precisar dessas ferragens, para chegar num resultado legal e diferenciado, né? E além da parte de impressora 3D, eu acho que não pode deixar de falar da inteligência artificial, que é uma preocupação de tentar acompanhar essa evolução que está cada vez mais rápido. Então, teve, sei lá, uns 6 meses atrás,
eu estava numa roda de conversa e acho que um amigo do meu pai falou uma coisa de IA e eu fiquei assim, falei, caraca, não sei o que ele está falando. Assim. Eu falei, cara, eu me senti um senhor. Eu falei, não, calma aí, eu preciso estudar isso. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi que precisava estudar mais e eu vi que não adiantava só eu estudar, né? Eu preciso passar essa cultura para dentro da empresa, que os meus colaboradores todos, né, desde lá de baixo até mais para cima, todos precisam entrar nesse mundo, né? Porque realmente é uma ajuda e é um companheiro do dia a dia que hoje em dia eu uso bastante. E é uma coisa que está evoluindo e também anda muito em sinergia com a impressora 3D, que hoje você consegue modelar um projeto 3D pelo IA. Né? Então, é isso. Legal. E os dois falaram aqui das tecnologias, né? Falei do Fab Lab, mas falaram também de tendências. Né? A gente tem um laboratório de tendências aqui, que aí eu acho que é um bom momento para fazer uma propaganda, porque a gente tem muito material para a empresa, né? Não sei se vocês consomem já as palestras, os podcasts, mas muita coisa de tendência, sim, do que está acontecendo lá fora, que a gente, sinais fracos e fortes de futuro, que a gente pode usar, né? Como a Diana falou também, tropicalizar e usar aqui, né? E só complementando, essa parte de impressão 3D, que eu fui me aventurar há 3 anos atrás, é muito mais complexo do que parece. Assim. Então, ter um espaço e ter profissionais capacitados para ajudar, principalmente no momento da impressão, é essencial. Eu deveria até ter vindo aqui para ter essa troca maior, porque assim, eu precisei estudar muito sobre isso para conseguir imprimir uma coisa simples. Então, óbvio que está evoluindo e vai se tornar mais fácil cada vez que a tecnologia avança, mas ter esse espaço e ter os profissionais aqui capacitados, com certeza vai ajudar muito. Né? É porque a gente muitas vezes não sabe que existe, né? Por isso eu faço questão de falar das ferramentas, como o Léo Feijó, empreendedor que falava que empreendeu, montou 10 casas, né, Léo? E não conhecia incubadora de empresas. Se eu tivesse conhecido, eu tinha ido, mas não conhecia. Então é importante dar essa visibilidade, né? Por favor, Pedro. Bom, falando de P&D, eu tive uma oportunidade interessante em 2021 até 2024. Nós decidimos importar da Espanha a tecnologia de produção de superfície sólida mineral. Então, fiquei mais lá do que aqui. Eu vinha no Brasil, ficava 20 dias, 3 meses lá. Ô, Pedro, desculpa, o que é superfície sólida mineral? Eu sei que ia ser essa pergunta. Desculpa. A superfície sólida mineral, hoje, no mundo inteiro, é o material que substitui a porcelana, os itens produzidos em porcelana. É um material mais nobre. Ele é composto de, vou simplificar, né? Resina acrílica com alumínio trihidratada, que aí dá umas propriedades específicas na matéria-prima. O Brasil está engatinhando nisso, né? Eu acredito que a gente é provavelmente a primeira empresa ou uma das primeiras empresas a ter essa tecnologia. A diferença é que a gente investiu em formação. Então, eu fiquei 4 anos lá aprendendo e convivendo com muitas indústrias de móveis e de superfície sólida. Agora, o universo é muito diferente. O investimento em P&D é absurdo. Você acompanha as mudanças nas empresas trimestral. Cada 3 meses você vê coisa nova. O que era novo há 3 meses atrás já deixou de estar na prateleira, já está saindo e já tem o projeto para o próximo ano. Então, assim, a evolução do P&D é gigante na Europa. Chega a ser difícil acompanhar, porque você vai numa feira na Espanha, daqui a 6 meses você vai na Itália, a mesma empresa que estava expondo na Espanha já não tem aquele produto, ou aquele produto já está na linha de baixo com o lançamento que foi feito. E aí eu identifiquei que o Brasil é um oceano azul, a gente tem muito para desenvolver, e pouca concorrência comparada ao que tem lá. A concorrência lá chega a ser tão grande que você tem a empresa que produz em Portugal, a que produz na França, a que produz na Polônia e no leste europeu. E está todo mundo competindo no mesmo mercado. Então, se não inovar, vai perdendo espaço. E aí eu convivi muito com essas soluções de impressão 3D, de centro de usinagem para prototipagem.
A inteligência artificial não, já foi mais para agora. Mas a parte de desenvolvimento com os recursos que tem aqui no Fab Lab é incrível. E tem os centros. Tem uma informação muito importante. Eu fui formado numa escola como se fosse um Senai, em Valência. Vou falar para vocês, o Senai do Brasil é muito melhor. Muito mais estrutura, muito mais equipado, o corpo docente muito melhor do que eu encontrei lá. Bom, é isso. Legal, tem que falar de novo isso quando o nosso diretor voltar. Ele não está aqui, deve ter ido ao banheiro. Aí você faz essa propaganda para a educação. Gente, obrigada. Eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma. Temos uma ali. Vamos fazer já duas, talvez? Alguém mais tem pergunta? E uma outra ali, por favor. Bom dia. O tema que foi mais presente aí nessa primeira rodada foi impressão 3D. Né, que é um dos pilares, inclusive, da indústria 4.0. Mas, a não ser que eu tenha deixado passar alguma coisa, no mapeamento que vocês fizeram, não discrimina isso. Né? O profissional de impressão 3D, que é um profissional transversal também na produção de mídia e na indústria, de uma maneira geral, e que talvez fosse interessante identificar também com esse mapeamento, para ver oportunidades até de implantação de empresas de impressão 3D. Especialmente que a gente está na iminência de dar um salto para a impressão 3D em metal, que é uma coisa que ainda está incipiente no Brasil. Eu participo de um projeto de pesquisa com o Senai, lá de Joinville, que tem um centro laser lá mais avançado, e para fazer peças em metal fundido é uma coisa que é outra ordem de dificuldade comparando com os polímeros, né? E a gente não vê essas iniciativas de empresas menores em metal, tem um potencial gigante para fazer peça sobressalente, enfim. O mapeamento de vocês é espetacular, bem massivo, né? Mas não consegue mostrar esse pilar importante da indústria 4.0. Eu achava que talvez devesse ter um detalhamento nessa direção também. Pode ser útil isso. Obrigada. Eu queria pedir para você se apresentar rapidinho. Eu sou Alexandre Pinhel, trabalhei mais de 30 anos no setor elétrico. Agora saí, sou artista plástico também, agora estou mais na parte de arte plástica, mas tem uma empresa de inovação. Estou aí olhando as coisas, por enquanto. Obrigada. Queria pedir para a próxima pessoa também se apresentar e falar objetivamente, rapidinho, para a gente ter tempo. Meu nome é Daniel, eu sou produtor, trabalho na BZ Produções Criativas, trabalho com cultura. E a minha pergunta, ela vai para a Diana, né, mas também pode ter a colaboração ali do Maurício, que ele também citou a Feira de Milão. A Diana falou que ela tem muitas referências externas, né? Tipo, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. E o Maurício citou a Feira de Milão como um dos locais onde ele teve ali um impacto bacana, legal. O que a gente precisa fazer aqui no Brasil, como produtores, para a gente desenvolver aqui esses interesses e essas referências que a gente encontra muito lá fora hoje? Até por conta da indústria criativa que está se desenvolvendo profissionalmente, na minha opinião, claro, mas para esse momento. Entendeu? O que a gente precisa desenvolver aqui? O que vocês encontram de referência lá que vocês acham interessante? Até para trazer ideia para a gente. Olha, vamos criar isso aqui também, vamos chamar o pessoal lá de fora para trazer mais tecnologia, mais referência, mais visibilidade. Legal. Obrigada. Vamos fazer uma rodada aqui rápida de perguntas. Vocês querem começar? Bom, eu acho que primeiro é o acesso a muitas coisas, desde ingredientes a equipamentos. Tudo que chega aqui chega muito mais caro, né? É difícil a gente conseguir desenvolver determinados produtos no momento em que eu não tenho nem equipamentos a preços acessíveis ou equipamentos de ponta, como a gente tem lá, e até ingredientes. Tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que eu preciso ir a São Paulo para comprar, estando no Rio de Janeiro, que não chegam aqui no Rio. Então, essa adaptação dos produtos não é só uma questão de criatividade, de regionalizar para que o público se identifique com o produto, mas é uma necessidade por não ter acesso a muitas coisas. Então, a gente precisa, de fato, adaptar para fazer acontecer, né? Precisa ser criativo e precisa conhecer as bases, mas saber botar do nosso jeitinho, porque, de fato, a gente não tem acesso. É o que ele falou, tem maquinários que chegam aqui que não justificam. Eu vou ter que trabalhar 10 anos, vender
80 toneladas de doce para pagar uma parcela de uma máquina, entendeu? Então, esse tipo de incentivo, esse tipo de apoio a gente não tem. Eu acho que começaria por aí. Legal. Eu concordo completamente e dentro do nosso mercado é parecido também. Numa outra atmosfera, mas também é uma dificuldade trazer equipamentos, né? O Brasil é uma das maiores potências mundiais de industrialização da parte de mobiliário, né? De marcenaria em si. A gente é um grande exportador, inclusive, de matéria-prima, de MDF industrializado. O Brasil exporta muito MDF. E se capacitou trazendo máquinas de fora, né? Máquinas alemãs, máquinas italianas, chinesas, de grande porte. Então, tem um movimento de a gente exportar cada vez mais, ao invés do MDF, a chapa, você exportar a chapa industrializada, já com o sistema de fixação, você fazer um móvel sob medida flat pack, você vai mandar num container, vai chegar lá fora, vai ser montado, né? Assim como a IKEA faz no mundo todo. E na atmosfera do palpável ali da ferragem em si, que vai... Né? Vou trazer um exemplo de uma gaveta, né? Se você olhar lá em Milão, por exemplo, e não só na feira, mas como em todo o entorno das lojas locais, você vê o padrão mínimo de ferragem que eles usam numa gaveta, que é o básico do básico. É uma gaveta toda metálica, com uma ferragem austríaca, com uma frente metálica, que assim, é o básico, né? Como se fosse uma loja popular. Aqui no Brasil, essa mesma ferragem, essa mesma gaveta, só entra no projeto de luxo, né? Então, aí a gente vai tendo que criar soluções, né, que entra a parte do design, de criação, de fazer a caixa de gaveta em MDF, fazer a frente em MDF e botar só a ferragem que vem lá da Áustria. Então, a gente vai adaptando, né, as possibilidades dentro da atmosfera ali do público que consegue pagar aquele produto. Legal. Pedro, quer elaborar? A pergunta foi o que falta para a gente desenvolver isso aqui no Brasil. O principal é acesso à informação, porque parte do que a gente falou agora, ele existe. A gente tem isenção fiscal para compra de equipamentos, para investir na indústria. A gente tem isenção fiscal para importar essas ferragens e utilizar dentro de um componente de um produto nacional, por mais que não tenha similar, né? Toda vez que a gente fala disso, é que não existe similar nacional. Mas eu confesso que eu também não tinha acesso a essas informações. Eu venho participando do Sem Rio desde janeiro. E aí tive acesso a um universo de informações aqui na Casa Firjan, diferente de 30 anos de profissão que eu tenho. Agora eu começo a enxergar que a gente pode ser competitivo. Mas o acesso à informação é muito ruim. Não da entidade, né? Mas digo no Brasil em geral. É muito difícil você acessar a informação. Mas dá para ser competitivo. O principal é associar. O brasileiro não se associa. Um olha para o outro como concorrente o tempo todo. E, ao se associar, a gente ganha força. E, com essa força, a gente consegue desenvolver cada setor individualmente. O nosso, no caso, é mobiliário, mas tem o seu caso, tem do amigo ali que falou do metal mecânico. Então, a gente, como associação, consegue desenvolver. E não se olhando como concorrente. Legal, obrigada, Pedro. Acho que eles falam mais sob o ponto de vista de indústria, né, em que esse tipo de movimento realmente faz efeito. Mas, no meu caso, como uma microempresária, o caminho é muito mais difícil e existe, de fato, isso. Assim, muitos concorrentes que só me veem como concorrentes. E a gente tenta, né, eu e a Teca, a gente tenta criar uma união entre as pessoas do setor para comprar mais barato, para ter acesso, mas, de fato, as pessoas veem só como concorrente mesmo e não entendem que a união pode fazer a força em muitos casos. Né? É o associativismo. Sim. É a base.
E vocês estão aqui fazendo, né, todo o discurso que a gente não combinou, mas que é muito legal para pensar a indústria criativa, né? E vocês falaram de formação, vocês falaram de criatividade, vocês falaram agora do associativismo, né? A Aranha ensinava já a gente há 30 anos atrás a competição, né? Você cooperar, competir, mas cooperar. E falaram de máquina e tecnologia. Né, a gente não precisa só da máquina e da tecnologia, por mais que a gente tenha algumas ferramentas de acesso que a gente não saiba. Né? Temos aqui, inclusive, BNDES ouvindo as lamúrias e pensando, eu com certeza você está pensando em todas as ferramentas que existem lá no BNDES ou em outros agentes, mas que falta essa ponte. Né? Às vezes, para o pequeno tomar, falta quem dê para você conseguir investir, ter crédito, você já tem que ser grande. Exato. São coisas que Como chegam é que a num gente ponto que as coisas não acontecem faz mais. para o pequeno. Né? Eu vou Aquela responder. Coisa assim, para você conseguir um emprego, você tem que ter experiência. E como é a mesma, mesmo problema. Eu vou responder aqui a pergunta dele, depois vou passar mais aqui uma rodada rápida, já tem 2 perguntas aqui, posso pegar mais uma. Mas sobre o mapeamento, a gente não consegue ter esses dados tão precisos de uma profissão que, com certeza, é muito nova. Né? Por exemplo, ele falou da impressora 3D. Com certeza, a gente tem dentro de pesquisa e desenvolvimento pessoas que trabalham com a atividade da impressora 3D, mas a gente não consegue ter esse recorte de visualização em cima dos dados. Né? A gente tem, por exemplo, eu não sei se a Maria Isabel está aqui, ela estava aqui. Existe uma rede de Fab Labs, né, que tem dados de profissões no mundo inteiro. Conta aí, fala aí rapidinho da rede. O Fab Lab começou no MIT, né, nos Estados Unidos, então, tem uma abordagem open source, então existe no mundo inteiro, é uma rede global, e aí os Fab Labs podem se credenciar, né, contanto que eles sigam um manifesto, né, que é ser aberto, é muito em prol da democratização do conhecimento sobre fabricação digital, né. E aqui no Senai a gente tem quase 20 Fab Labs, sendo que o da Casa Fijan é aberto e é parte dessa rede. Pois é, eu acho que quando a gente, como o Pedro falou, né, quando a gente busca associações e onde as pessoas se organizam, a gente consegue ter informação sobre o setor e saber o que está acontecendo de pesquisa, já que, por exemplo, o mapeamento não consegue tão fundo assim nessa especialização. Muito obrigada, Maria Isabel. Só complementando, é difícil você mensurar até a área, porque no mundo da impressão 3D são até algumas áreas diferentes. Né? Você tem o profissional que faz a modelagem, né? Você tem o profissional que vai transformar a modelagem na linguagem da máquina que vai imprimir, e você tem o operador da máquina. Né? Então, são algumas atmosferas que, como você disse, é muito novo também, né? Então é difícil de mensurar. Exato. A gente tem uma pergunta aqui, uma pergunta ali, mais alguma pergunta? Se o grupo não fez pergunta, você, uma pergunta, tá ótimo, muito obrigada. Vai lá. Bom dia, meu nome é Gabriela Turbiani, eu trabalho com branding, design e inovação. Né? A minha pergunta é a seguinte: eu entrei no universo de startup de 2023 para cá, e tem muitos editais, né? Tem o edital da FAPESG, tem vários editais que foram lançados em 2024, 2025, esse ano, é um ano cheio de editais. Vocês já pensaram em utilizar esses editais para poder trabalhar a inovação dentro da empresa de vocês? Porque vocês podem se associar a um ICT, né? Um centro de tecnologia, enfim, tem várias maneiras de fazer isso, e com isso tem dinheiro do governo, tem dinheiro que eles chamam de fundo perdido, né, que é um nome horroroso para o que é. Não reembolsável, pode ser não melhor. Não reembolsável, exatamente. Enfim, tem outras maneiras, mesmo sendo microempresa. É Diana, né? Gabriela, desculpa. Gabriela, olha, a gente tem 4 perguntas, tá? Então, vamos pegar as 4, fazer todo mundo objetivo para a gente conseguir dar conta que já subiu 5 minutos ali. Vai lá. Então, eu sou Nina Pedrosa, eu sou de 3 conselhos aqui da federação, e muito interessante, parabéns para a mesa, e vou provocar para vocês, provocar uma reflexão. Gostaria que a mesa falasse sobre, eu penso em a economia criativa, não só a indústria criativa, mas também a indústria de transformação, porque vocês são da indústria de transformação. A questão do IA.
Vocês acham que existe uma tendência a mais focar na produtividade, ou seja, usar a IA para produtividade ou para criatividade? Legal, boa pergunta, Nina. Obrigada. Aqui, ó, é complementar. É a mesma coisa? Vai lá. Ela já subiu o tempo esgotado aqui, gente, se puder ser rápido. Eu sou o Rodrigo, sou da Brand XP, a gente é uma empresa de branding, branding e experiência do cliente, e a gente usa muito a IA, que está começando, né? Mas enfim, vai numa velocidade incrível. Queria entender de vocês, se vocês já estão usando, como estão usando, e eu vejo principalmente as duas frentes. Do ponto de vista de produtividade, eu acho que ela é incrível. Do ponto de vista de criatividade, eu ainda vejo que o nosso lado ainda é o que faz a diferença. Então, eu queria entender um pouquinho se estão usando, como, e enfim, como vocês veem isso agregar. Obrigada. Como é que é seu nome? Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Tem a última pergunta ali, ó. Você pode... A câmera já está aqui ajudando a passar o microfone. Indústria criativa. Vai lá. Aloysio Pombo, Sem Rio, Cimetal. Eu gostaria de saber sobre a indústria de vocês a respeito do CX, a entrega do produto, como a indústria criativa pode estar trabalhando esse setor. Como vocês entregam o produto? Muito bem, gente, estou feliz que a gente tem aqui a cultura e os sindicatos, Sindimetal, Sindicato de Imóveis. Legal, muito obrigada aqui pela participação. Vamos fazer uma rodada rápida, então, falar das fontes de fomento, falar da IA, né, se é criatividade, como é que vocês estão usando e como é que a gente entrega os produtos. Ele falou de ferragem, eu pensei na hora do Sindicato de Metal, que vocês têm que conversar, né? Vai lá, quer começar, John? Posso começar, resumindo, né? Infelizmente, a gente não consegue saber tudo o que acontece, toda essa questão das startups, dos projetos que podem gerar algum incentivo, né, financeiro para pequenas empresas. No último ano, a gente tirou exatamente para criar um sistema organizacional onde a gente possa estar mais fora do que dentro, exatamente para começar a ter conhecimento e acesso a esses recursos. Então, como pequeno empresário, a gente vai sempre na embolada e as coisas vão acontecendo, quando você olha, passou, e esse é um plano nosso. A gente está atrás ainda em relação a isso, né? Saber o que está acontecendo e de que forma a gente pode tirar um bom proveito disso. E falando sobre IA rapidinho, nosso ramo é cozinha, né? Então, a gente usa pouco, estamos estudando muito para entender como isso pode ser favorável para a Diana Bakery. Inicialmente, a gente tem usado pouco que a gente sabe de IA para informação, né? Então, a Tereza até que está estudando mais sobre isso. A gente coleta dados para ter informações sobre o nosso público, sobre preferências, sobre horários, sobre, enfim, milhões de coisas. Mas em relação à produtividade, não. O nosso trabalho é um trabalho, de fato, manual. Eu ainda não vejo como aumentar a nossa produtividade associada à inteligência artificial. Não sei. Temos que estudar mais. Provavelmente existem formas, né? E a pergunta dele... nós não somos indústria, nós somos varejo. Então, é um produto de pessoas para pessoas. Eu acho que, por mais que a inteligência artificial ajude, e muito, em milhões de setores, nada substitui essa relação de pessoas para pessoas, né? A IA é um complemento, não vejo ela substituindo a criatividade humana. Não acredito. Legal, obrigada. Eu vou concordar totalmente com a Diana, que é muito difícil no dia a dia a gente conseguir ter acesso a todas as informações digitais. Seria ótimo ter esse braço dentro da empresa, mas a gente acaba, né, caindo naquele furacão do dia a dia, dos processos, e, né, a empresa vai crescendo e vai aumentando a equipe, você tem que gerenciar toda a equipe, e enfim, eu vejo a IA também como otimização de processos, né? Eu consigo usar muito a IA para me ajudar a pensar como estruturar melhor as áreas e tudo mais. E como produtividade, ainda
existe uma barreira grande que é a integração da IA com os programas que a gente usa, né? Então, a gente tem muitos programas técnicos, né, de modelagem, que ainda não tem uma interface estruturada para IA, que isso vai acontecer em muito breve. Então, eu acho que o aumento de produtividade na parte digital, de integração com os programas, vai evoluir muito rápido, a gente tem que estar sempre de olho nisso, né? Em relação a como a gente entrega o produto, eu acho que tem tudo a ver com o design, a parte criativa, né? Enfim, indústria criativa envolve também, né, o profissional criativo, ele precisa pensar na experiência do consumidor, porque hoje quem vende produtos não está vendendo um produto, né? Ele está vendendo uma experiência, e a experiência é a indústria criativa, né? Então, a gente precisa pensar em toda a trajetória de contato do cliente com a empresa e entender que o cara que vai receber uma comida na casa dele, ou vai receber uma marcenaria planejada, uma bancada, ele não está esperando só receber um produto, ele precisa ter o contato com a parte logística, entender que vai chegar no horário tal, vai montar de tal jeito, vai demorar tantos dias para montar. Então, a transparência e essa experiência que a gente passa para o cliente é super importante para o cliente se sentir acolhido e saber que ele está tendo uma experiência legal, né? Não só recebendo um produto na casa dele. Legal, obrigada, Maurício. Pedro? Bom, falando dos editais, desde janeiro eu comecei a descobrir que tem vários editais, realmente, né? Tem muita informação, tem bastante capital disponível, existem os não reembolsáveis, existem os reembolsáveis, existem os juros subsidiados, mas tem muita informação. Mas eu acredito que o principal, eu sou brasileiro, eu estudei aqui a vida inteira e tive essa oportunidade de ficar 4 anos imerso lá. É a base. A gente não estuda empreendedorismo. A minha filha está aqui, ela ficou 4 anos em Barcelona, na Espanha. Lá ela tinha aula de empreendedorismo. Então, a gente não busca isso. É da nossa natureza achar que é tudo difícil, que não tem acesso, que é só para o rico, ou que é só para o industrial, ou que é só para o filho do senador. Então, está na nossa cultura. A gente tem isso na nossa cultura. E não é verdade. O acesso existe. Agora, falando da IA, em 2019, a gente transformou uma empresa já tinha quase 70 anos como fábrica de móveis, no digital. A gente começou a buscar o comércio digital. Hoje, mais de 90% do faturamento da empresa é online, através do e-commerce próprio, os marketplaces e redes sociais. A equipe mais beneficiada com o IA foi a de marketing. A capacidade do marketing nosso, ela mais do que multiplicou por 10. Porque a IA, cada vez que ela evolui, principalmente nessa parte de imagens e vídeos, a gente aumenta a capacidade, a abrangência, a maneira de se comunicar nas redes sociais e no marketing, no tráfego pago, e, principalmente, não tirou empregos, aumentou o número de empregos, porque a empresa cresceu. Não sei se isso vai ser uma realidade no futuro, mas lá na empresa vem crescendo. O departamento de marketing cresce sempre. E tem mais ou menos 6 meses a gente começou a utilizar na produção. É incrível como ela ajuda, tá? A gente vem conseguindo as formulações que eu trouxe da Europa, a gente vem tentando tropicalizar para cada vez mais insumos nacionais. E ela ajuda a simular tudo. Grau de dureza do mineral, a composição química de uma formulação, é incrível. Se a IA existisse há 2 anos atrás, eu não tinha ficado 4 anos lá. Eu tinha ficado 6 meses. Porque ela já traz informação que eu levei 4 anos para aprender, tem tudo na IA. Claro, a convivência física do ambiente te dá uma cultura maior, mas a resposta da IA é idêntica ao que eu levei 4 anos aprendendo. E falando de criatividade também, a minha esposa é arquiteta, ela está aqui, então ela usa muito na criatividade dos projetos dela. Usa bastante, ela simula, ela faz aplicação de cores de ambientes, ela utiliza uma foto de um local e pede para testar cores. Como ela não vai falar, mas assim, ela tem bastante propriedade nisso. Faltou alguma coisa a responder?
a entrega. Acho que é isso, né? Acho que falou. É isso. Tá ali a filha e a esposa fazendo a cobertura do evento. Vai estar em todas as mídias sociais, vai bombar as vendas aí nas redes sociais. Obrigada, Pedro. Gente, a gente está, infelizmente, acabando nosso evento. E aí a gente tem agora um grupo de recados finais. E eu fui anotando várias coisas que eu preciso falar que a gente tem aqui na federação justamente para o acesso à informação, né? Gabriela falou dos projetos como o FAPERJ, FINEP, a gente sempre traz eles aqui, tem várias coisas abertas realmente, são super parceiros nossos, então eu corroboro aqui, né? A gente precisa estar de olho nessas coisas. A gente tem da Gerência Geral de Negócios aqui da Firjan um radar de oportunidades. É um mailing todo mês. Você é associada, Diana? Não recebe o radar de oportunidade. Gente, pode receber, é só se cadastrar no site. Tem o radar de oportunidades de fomento, reembolsável, não reembolsável. Então, é muito legal, vale a pena se cadastrar. Preciso falar também que a gente tem ali o Daniel Adão, o Marco, que trabalham aqui com a Firjan e El, que são capacitações, consultorias, trilhas para desenvolvimento de negócios. E tem uma mentoria de IA, né, gente? Fala aí, uma mentoria de IA, tem jornada de IA, um monte de coisa disponível. Pega ali, leva. Gente, cadê o microfone? Não pode mais, é porque já pegaram o microfone, que já acabou a hora. Mas toma aqui o meu microfone. Espera aí. Obrigada, Nina. Já não deixam mais ninguém falar, já levaram os microfones. Ano passado a gente fez uma jornada de inteligência artificial, né? Trouxe um especialista da Singularity, Alexandre Nascimento. Né? Foi muito bacana. A gente faz uma jornada temática por ano, são 2 por ano com temáticas diferentes. Ano passado a gente fez 2 de inteligência artificial, entendendo a importância do tema, né? E a gente alongou o contrato com o Alexandre Nascimento, que é um especialista que trabalha com inteligência artificial. Todo mundo acha que a inteligência artificial surgiu agora, né? Ele já pesquisa inteligência artificial há 30 anos. Né? E a gente fez um contrato com ele para fazer mentorias para as empresas. E as empresas associadas à Firjan têm 90% de desconto na mentoria do Alexandre Nascimento. São 2 horas de mentoria extremamente qualitativa, com um profissional que entende, né, da ferramenta. Acessa lá a loja do IEL, né, procura a mentoria Alexandre Nascimento, que está lá a oferta. Gente, parece que foi tudo Plim, combinado, mas não foi. É porque, de fato, tá... Aí vamos aproveitar e dar o microfone só ali para o Marcos, porque a gente tem uma última coisa que eu quero falar para vocês, que é o Conecta Lab para a indústria usar IA. Conta aí, Marcos. Oi, gente, boa tarde, bom dia. Eu estou pensando, já é hora do almoço, eu estou dando boa tarde. Vai ter um lanche aqui daqui a pouco. Vai ter um lanche, que bom. Você quer que eu fale da versão 1, versão 2? Não, versão 2, 25/8, que a gente vai lançar. Pronto, a gente está para lançar, né, anunciamos no Dia da Indústria, uma segunda edição do Conecta Lab, dessa vez acelerando indústrias com projetos de IA. Né? Então, pela primeira vez, a gente vai estar fazendo dentro da Firjan uma ação de fomento, então vai ser concedido um recurso não reembolsável para as empresas que forem selecionadas. Vamos selecionar até 20 empresas com KINAI industrial aqui do Rio de Janeiro, para que elas possam, com o suporte, né, com o apoio de uma trilha de desenvolvimento, então elas vão ter uma primeira fase em que elas vão fazer uma imersão no assunto, então elas vão entender do assunto, vão ter apoio de mentores, parecido com o que acontece hoje lá no IEL, para desenvolver um projeto de inovação. Aqueles projetos que forem desenvolvidos vão receber esse aporte de recurso e elas vão ter um tempo para desenvolver esses projetos implantando IA nas suas empresas. Né? Então, a gente está agora em vias finais de fechar esse edital. Dia 25 de agosto, nós publicaremos o edital para que vocês tenham acesso. Legal, muito obrigada, Marcos. Então é isso, é uma alavanche, né, de novas tecnologias e novas ferramentas, novos conhecimentos que a gente tem que correr atrás mesmo para se adaptar. A gente tem aqui um recado da Gerência de Cultura e Arte, que quem vai dar é a Natália Nichols. Cadê a Natália? Está ali. Por favor, Natália, se levante, Natália. Bom dia. Eu vim fazer um convite para vocês reservarem a data do dia 12 de setembro. A gente está organizando o nosso primeiro seminário de Cultura e Arte aqui da Firjan SESI. E essa agenda vai ser uma agenda anual de encontros e debates
para o setor da cultura e das linguagens artísticas. E esse ano a gente vai trazer como nosso primeiro tema, estreando, a gestão cultural. Então, a gente vai trazer e trabalhar esse encontro, esse debate, a partir do lançamento de 2 pesquisas, que é o Pacto pela Cultura, uma pesquisa que a gente desenvolveu junto com a UF, e deixa eu ler aqui o nome da outra, que é maior. E a outra pesquisa é a Gestão Cultural, Território e Diversidade no Rio de Janeiro, que foi desenvolvida por nós com a Unirio e com o Observatório de Favelas, e também integra aí a organização do seminário, um estudo nosso aqui, que é o futuro da cultura na era da digitalização. Então, o seminário vai passar por todas essas esferas, né, dos debates da gestão cultural, e quem quiser pode fazer a pré-inscrição no QR Code que está aí na tela, para vocês receberem em primeira mão a abertura das inscrições. Vai ser aqui mesmo, na Casa Firjan, e a gente vai ter várias mesas, né, trazendo todas essas pesquisas e estudos o dia inteiro juntos, né, para debater esse tema. Obrigada, muito obrigada. Gente. Obrigada, Natália. A gente, é isso, né? A economia criativa é tão grande, a gente tem vários recortes, da IA e da impressora 3D, a cultura e a arte. Queria, então, nesse momento, agradecer, inclusive, Vilma, que está aqui, que chegou, que é a fundadora, dona do festival, né, de cinema do Rio de Janeiro. E queria dizer que é audiovisual, que está aqui, que participa do nosso conselho. Então é isso, a gente teve uma mesa de gastronomia e imóveis, mas a gente tem audiovisual, cultura, todo mundo participando. Obrigada, maravilhoso, viu? muito obrigada. Que ontem, inclusive, estava na frente parlamentar lá, do audiovisual. E queria falar para vocês o seguinte, nesse diálogo a gente não teve tempo de fazer aquele momento de interação da plateia, quem vem sempre já sabe, sentiu falta, não teve tempo, mas a gente vai ter agora o momento de café, de interação aqui na Praça Amarela. E aí, o que é muito importante? Se vocês quiserem mais um QR Code aqui para a coleção, esse QR Code é o da comunidade aqui da indústria criativa da Firjan. Quem participa da comunidade recebe as comunicações dos eventos, sabem das ações, recebem todas as divulgações, então vocês podem fazer parte aí da comunidade. E aí, mais uma informação importante é a seguinte, a gente precisa muito ouvir vocês sobre a avaliação desse evento. Tem um raio de um NPS, vocês já ouviram falar? Então, que a gente precisa conhecer, saber o que houve, o que foi bom, o que foi ruim, o que mantém, o que troca. Então, a gente vai dar aqueles 5 segundos para vocês conseguirem escanear e conseguirem avaliar esse evento, que é muito importante para a gente. Muito bem, estão conseguindo? Pode avaliar, Léo. Vamos lá. Outra coisa importante de falar, gente, é o seguinte, a gente tem 2 outros, além do seminário de Natália, a gente tem 2 outros eventos importantes, muito grandes, que acontecem. Esse acontece todo ano, a coordenadora está até aqui, inclusive, a Carol chegou do Lab de Tendências, falamos do Lab de Tendências aqui, eles falaram, né, Diana, Maurício e Pedro, muito de tendências que eles vão buscar lá fora, e aí é aquele momento, vocês não precisam buscar lá fora, porque a Carol e o Lab de Tendência traz para você o Festival Futuros Possíveis. Já ouviram falar? Alguém já teve no Festival Futuros Possíveis? Algumas pessoas levantando a mão, eles falam dos futuros, né, sinais fracos ainda. Vai ser que dia, Carol? A moça do microfone não aguenta mais. Ali. Vai ser 23 e 24 de outubro. 23 e 24 de outubro, e onde é que se inscreve? A gente já está com um site, né, do futurospossíveis.com.br. .casafirjan.com.br. Perfeito. Muito obrigada, Carol. E a gente tem também, gente, um seminário que vai acontecer, Rio Soft Power, o encontro global da indústria criativa, aqui também, nos dias 26 e 27 de novembro. Vai falar sobre indústria criativa e vai trazer um monte de gente de fora com essas experiências
todas que já são realizadas, de parceria de política pública com o setor privado, tudo isso. Queria agradecer, inclusive, o representante do Ministério da Cultura, que acabou de chegar aqui, dizer que a gente está super badalado e que a gente vai ter esse momento agora de conversar no networking. E vocês têm, quando vocês chegaram, vocês se identificaram como empresa, como universidade, como governo, como Firjan, como sindicato. Então, esse crachá é importante para que vocês se identifiquem ali fora e possam conversar, trocar ideias, certo? Vocês também vão receber o mapeamento físico. Então, queria agradecer muito, Pedro, Diana, Maurício, como empresários, né, compartilhando aqui com a gente as dificuldades e as alegrias dos empreendimentos, e agradecer também a quem estava aqui na plateia. Como vocês viram, é uma plateia super qualificada. Queria agradecer vocês terem tirado esse momento para compartilhar com a gente, conhecer o mapeamento. Aqui em pé tem um monte de gente das nossas equipes de observatório, da GAI, a Júlia, que fez o PPT, a Natane, a Vitória, pessoal do associativismo. Quem não sabe como fazer para se associar, temos aqui a Eveline, do associativismo. Vocês podem procurar. É isso, gente. Muito obrigada e vamos lá tomar um café.